E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 da unidade 1, que são os conceitos principais, né? Então, nesse capítulo, os autores, eles trabalham o conceito de sistemas. E talvez eu tenha ficado um pouco confuso e eu não tenha entendido direito os conceitos, né? Porque eu achei uma parte bem difícil, bem abstrata de se olhar essa parte do game design, né? Mas assim, também extremamente importante, né? Então, vale a pena a gente trazer aqui para conversar sobre isso. Ele começa mostrando várias definições de sistema, né? E eles falam que existem sistemas que são sociais, sistemas culturais, né? Ele tá especificamente das definições. E aí, sistemas biológicos, ele até mostra, né? Um organismo como um todo, especialmente com seus processos vitais e funções, um grupo de um grupo fisiológico e anatômico complementar de órgãos e suas partes, como o sistema nervoso e os sistemas sistema de ossos, né, the skeletal system, eu acho. E aí eles vão mostrando essas definições de sistema para poder falar como olhar os sistemas ele é importante para quando a gente está fazendo jogos, né? Bom, e aí eles mostram que existem 4 elementos que definem o sistema, né? São 4 questões. O primeiro seria os objetos, o segundo os atributos, o terceiro são os relações internas, né? Internal relationships, e o quarto seria o espaço, né? O environment, seria... O que é a tradução de environment? Seria contexto em si, né? O espaço. Acho que contexto não é uma boa palavra. Mas enfim, são esses 4 pontos. Os objetos seriam essas partes, elementos, variáveis desse sistema, que podem ser tanto física quanto abstratas, né? Depende do sistema. O atributo é como esses objetos se comportam, né? Quais as qualidades dele. As relações internas é como que esses elementos se relacionam entre si. E o environment, né? Esse espaço seria como que está em volta desses objetos afeta no sistema em si. E aí é muito legal, porque ele mostra que... ele dá o xadrez como exemplo, né? Ele mostra como que a gente olha o xadrez de 4 formas diferentes, né? De 4 abordagens diferentes. Como um sistema matemático, como um sistema social e como um sistema experimental, né? E é muito legal como eles trabalham isso, que tem como você olhar para o xadrez só o jogo em si, né, a mecânica, como ele funciona, que existe, e aí dando um exemplo de como eles mostram, né, os objetos do xadrez por esse viés mais estratégico e matemático, os objetos seriam as peças do tabuleiro e o tabuleiro em si, né. Bom, os atributos são as características, né, as regras que regem esses elementos, como que esses elementos podem se comportar nesse espaço, nesse jogo em si, né. Então seria como as peças se movem, como que, sei lá, o cavalo anda em L, a torre anda só em linhas, né? Horizontais ou verticais. A rainha ela é mais flexível. Enfim, tem as regras, os comportamentos desses objetos dentro desse jogo. E as relações internas têm muito a ver com esses atributos, né? Com essas regras. Só que ela dá um próximo passo. Seria tipo, se você tem um peão que está próximo à diagonal de uma torre, você sabe que se a torre do cara vir na diagonal do seu peão, o peão vai conseguir destruir a torre. Então é como o posicionamento desses objetos atrelado às regras criam essas relações dentro do jogo. É como se for... Aqui eu acho que entra mais a estratégia, né? Essa parte mais estratégica dessa abordagem, dessa visualização desse conceito. Que eu achei bem legal, assim. E o espaço em si, né? O environment, que seria o 4º elemento, eu fiquei um pouco confuso, assim, pra ser bem sincero, porque todas as vezes que os autores, a autora e o autor falam sobre o environment, eles são muito abstratos, muito longe, assim, sabe? O exemplo não fica tão claro. Quando eu li pela primeira vez, na minha cabeça, no meu contexto, o environment seria a tile, né? Seria o espaço na qual os objetos estariam interagindo entre si. Então, tipo, você tem um tabuleiro, mas o tabuleiro ele define espaços dentro dele, que é aqueles quadradinhos brancos e os quadradinhos pretos. E na minha cabeça isso que seria o environment, mas quando eu li, ele fala que o environment é o jogo em si, sabe?
citando os autores. If you're looking just as a formal system of the chess, the environment for the interaction of the objects in the play of the game itself. Play provides the context for formal elements of a game. Então eles estão falando que o próprio jogo em si seria o espaço, né? Aí eu fiquei meio confuso, pra ser bem sincero, sabe? Mas enfim, isso é a forma de analisar o xadrez como um sistema matemático e funcional, como quer ver, tipo, dissecar ele por esse elemento. Mas existe uma segunda abordagem, existe uma abordagem que já é mais social, dessa interação entre os jogadores. E aí muda, sabe? Os atributos mudam, os elementos mudam, os objetos, atributos e relações internas e o espaço, o environment, eles são diferentes se você olhar o xadrez como outro tipo de sistema, né? Um sistema social. E aí, nesse sistema social, os objetos já são os jogadores, não são mais as peças, entendeu? E aí os atributos já são as peças com as quais esses jogadores vão interagir e vão jogar. Enfim, e aí ele vai mostrando que existem formas diferentes de ver o mesmo jogo, né? De observar os sistemas de um mesmo jogo. E aí eles falam sobre isso, eles falam sobre essa abordagem mais social e por fim, uma abordagem mais experiencial, né? Que seria uma coisa mais... seria mais como uma coisa meio cultural também, de se observar, sabe? Ele traz a questão de como o xadrez, né? O impacto social do xadrez, o que as escolhas de cor no xadrez querem dizer, sabe? A cor preta, a cor branca, por que a cor branca joga primeiro, sabe? E aí, enfim, se traz uma segunda análise do jogo xadrez como um sistema. Eu achei bem legal, assim, um pouco abstrato, mas eu achei legal, eu achei importante. E aí uma coisa que eu achei super legal, que os autores falam, é que analisar um sistema com um viés só é importante, é legal até certo ponto. É legal você olhar pro seu jogo, pro seu projeto, com uma análise estratégica e matemática, sabe? Você está tentando entender exatamente quais as regras do jogo, como funciona e como que se joga ele. Ok, isso é importante, isso tem que ser feito. Mas não tem como você dissociar do seu sistema que você está criando como um sistema cultural e um sistema social. Dependendo, obviamente, do projeto que você está fazendo, né? Mas assim, a maioria dos seus projetos, eles vão ser jogados por jogadores e eles vão estar atrelados a um contexto. Então não tem como você fugir dessas outras análises, né? E é legal a gente, como game designers, entender como que os nossos sistemas também existem visões diferentes desse mesmo sistema. Que é legal a gente saber essas coisas. Enfim, eu achei isso muito bacana. E por fim, eles terminam um capítulo falando de como que você observa os sistemas, né? Que é exatamente isso, é framing systems, que é como enquadrar esses sistemas e como analisá-los, né? E aí ele fala que existem dois tipos de abordagens para os sistemas, que são os sistemas abertos e os sistemas fechados. Os sistemas fechados são as quais o jogo, a interação, o sistema, ele não entra em contato com o environment, né? Com o espaço em si. E o sistema aberto é quando o espaço tem trocas de energias, né? Eles usam esse conceito de energia e matéria, matter and energy, passa pelo ambiente, vai para o sistema e o sistema também devolve isso. Existe uma interação de vai e volta, assim, um sistema fluido, constante nesse sentido, né? E aí eles até propõem essa análise da gente olhar para as análises do xadrez e com essa abordagem dos sistemas abertos e fechados. E aí que, por exemplo, se a gente olha do xadrez como um sistema matemático e estratégico, ele é um sistema fechado. Porque uma vez que você está dentro do jogo e você começa a jogá-lo, nada que está externamente a ele importa. Se a gente fosse fazer uma segunda análise, não importa se eu estou jogando xadrez no computador, se eu estou jogando xadrez fisicamente, ou se eu estou jogando xadrez por correio. O que importa é que o jogo em si, o sistema do jogo, ele não vai mudar. Ele vai ser sempre aquele, então ele é fechado. Não existe interação, não existe troca. Mas se a gente for analisar o xadrez como um sistema social, pronto, já muda. Já é um sistema muito mais aberto, porque existem as interações dos jogadores, existem provocações, existem alegrias, existem reações que os jogadores têm dentro do jogo, que faz com que o sistema faça essa troca, né, do ambiente com o jogo em si. E aí eles ainda falam que se aprofundar ainda mais um passo, como um sistema fechado, como um sistema experiencial, né, que seria a terceira abordagem,
aí fica muito, depende muito da sua abordagem, né? Porque se a gente for pensar que a partir do momento que o jogo começa, que os jogadores entram dentro do jogo, o jogo em si não muda, então ele é um sistema fechado. Mas se a gente for analisar a forma como os jogadores se comportam no jogo, aí é um sistema aberto. Então fica meio, pode ser aberto ou fechado. E aí é isso, eles terminam falando dessas 3 distinções, né? Na verdade, ele associa esses três abordagens do sistema com eles serem abertos ou fechados. E por fim, eles sempre deixam um ganchinho pro próximo capítulo, né? E eles estão falando da interatividade. O próximo capítulo vai ser sobre que as peculiaridades dos jogos. Uma das mais importantes é o fato de que um jogo, o jogador, ele tem um poder de decisão, um poder de escolha, um poder de interação muito grande com o seu sistema, né? Então como que você vai pensar o sistema para ele ser interativo, né? O que é essa enigmática interatividade? Então é isso. Eles terminam um capítulo deixando essa ponta aberta para o próximo capítulo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei esse capítulo um pouco mais difícil de entender, assim, apesar de que eu acho que, em termos gerais, assim, eu consegui absorver algumas questões bem legais. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem atentos que em breve, não sei quanto tempo, mas eventualmente eu vou lançar o próximo capítulo. Muito obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Deixe aquele like se vocês curtiram. Se inscrevam. E é nóis. Um grande abraço e tchau, tchau.